Quem tá com o Bolsonaro é minoria e tem que ser, porque olha esse desgoverno. Oi, eu sou Maristela Rosa, tá começando mais um Papo de Preta, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui deste canal. Pois então, hoje eu vim fazer um formato novo aqui, que é um react, uma conversa através de um vídeo de outra pessoa. Escolhi um vídeo da Gabriela Prioli, que faz bastante análises políticas no canal dela sobre a nossa realidade atual brasileira, que tá um caos, né? E aí a Gabriela Prioli fez um vídeo falando sobre o 7 de setembro, o famigerado 7 de setembro de 2021. E eu achei que eu, com os meus conhecimentos de comunicação especificamente, para quem não sabe, eu sou jornalista e sou mestra em comunicação também, achei que através do vídeo dela a gente poderia trazer algumas discussões sobre isso à luz das questões comunicacionais e como elas estão diretamente ligadas à política, né? E também aprender um pouco com o que a Gabriela tem a dizer, assim. E o nome do vídeo dela é Cadê o Golpe? Inclusive eu vou deixar o vídeo dela aqui na descrição para vocês irem lá conferir na íntegra, tá? São manifestações antidemocráticas porque é assim que a gente chama a manifestação que pede o fechamento do Congresso e do STF, ok? Tem gente no Twitter que está com dúvida do porquê que a gente está chamando a manifestação de antidemocrática, então eu tô aqui esclarecendo. É por isso, tá bom? Aqui no canal a gente chama as coisas pelo nome que elas têm. Isso é uma questão muito interessante, né? As pessoas questionando por que chamaram as manifestações desse 7 de setembro de 2021 de antidemocráticas. Ah, é só porque vocês não concordam? Se vocês não concordam, se a esquerda não concorda, se os comunistas não concordam, começa aquela coisa, né? Então é antidemocrático. Não, é antidemocrático porque as pautas que movem, né, pedido de fechamento de STF e tudo mais, elas são pautas antidemocráticas, né? Alguns insinuando aquela coisa de autorizo o presidente Bolsonaro, eu autorizo você a tomar o Brasil para si, fazer o que bem entender. Isso é antidemocrático. É muito louco como na construção de narrativas, né, as pessoas escolhem fingir que não estão vendo alguma coisa para apontar o problema em outra direção. Então, o problema não é o que está sendo dito. O problema é que vocês que não concordam sempre acham que tudo que vocês não concordam é antidemocrático. Não. Não. É antidemocrático porque os pedidos são estritamente contra a democracia brasileira, como ela é estabelecida. Vocês devem ter visto umas fotos com bastante gente de camiseta da CBF, pode ter dado uma assustada em algumas pessoas, mas eu acho importante lembrar que os atos foram concentrados em algumas capitais, exatamente para gerar a ilusão de um tamanho maior. O Bolsonaro sabe que o que importa é a foto, aquela foto aérea de um mar, de camisetas de futebol, e por isso que vários ônibus foram fretados para levar manifestantes para esses locais de concentração. Gente, um ponto aqui muito importante do que ela está falando aqui é sobre o que importa é a foto. O meu professor, o meu orientador, né, o professor doutor Paulo Roberto, que inclusive é um cientista político brilhante, ele defende muito sobre a centralidade da mídia, né, da centralidade da comunicação. E o que isso quer dizer? Que muitas vezes a comunicação tem o papel de tornar algo que não é vir a ser. Que algo que não é muito grande pode vir a se tornar grande na cabeça das pessoas, porque esse algo parece grande. O que ela está falando aqui, quando ela fala sobre o que importa é a foto, é muito real. Ainda que se a gente pense na população brasileira como um todo, nesses atos, a gente tem uma parcela muito pequena da população, né? Esse esforço de concentrar as pessoas num lugar, ele está justamente ligado a isso. Fazer com que as pessoas, ao verem aquilo, tenham a sensação de que aquilo é grande. E aí, mesmo que aquilo não seja grande, aquilo se torna grande na nossa cabeça, no nosso imaginário.
Lembrar que toda a organização desse protesto foi feita com muito dinheiro, muita organização e bastante antecedência. Ou seja, o que a gente viu hoje é o que eles têm, é o máximo que eles conseguem fazer. É pouca gente? Não é pouca gente. Até porque, se fossem 10 pessoas na rua para defender fechamento do Congresso e do STF, já seria um problema. Foram milhares. É grave e a gente precisa se preocupar. Mas a gente não pode esquecer que mais de 115 milhões de eleitores votaram no segundo turno de 2018. Então, vocês pensem aí nas devidas proporções. No meio dessa confusão, eu quero lembrar a vocês, é muito importante, um dado relevantíssimo. Nós somos a maioria. A oposição ao Bolsonaro é a maioria do povo brasileiro. É isso, esse é o fato, esse é o dado. Todo o resto é fumaça. Eu tava vendo a movimentação no Twitter, né? Cada hora uma pessoa falava uma coisa. E aí muita gente falando, nossa, que flopou esse 7 de setembro do Bolsonaro, isso aí flopou e não sei o quê. E tinha do outro lado muita gente falando, não, a gente não pode falar que flopou, pelo amor de Deus. Olha quanta gente foi lá e não sei o quê. Eu, particularmente, como alguém que estuda comunicação, eu acho importante que a gente esteja atento a todos esses movimentos, mas que a gente também diga, flopou, isso é o máximo que eles têm, nós somos maioria. Justamente porque a comunicação, ela tem um poder muito forte de construir um imaginário, e esse imaginário constrói realidades. A gente tem que se colocar como maioria. A gente tem que dizer, a maioria da população brasileira não está concordando com essa pataquada. Se a gente fica, meu Deus, mas não, mas pera, mas calma, não vamos falar que flopou não, peraí, porque não vamos falar que foi um fiasco. Vamos falar sim, foi um fiasco e tem que ser. Quem tá com o Bolsonaro é minoria e tem que ser, porque olha esse desgoverno. Olha cada vez mais pessoas na linha da miséria. A gente não pode ter medo de falar dos fatos e de fortalecer a narrativa dos fatos, porque senão, os bolsonaristas, o pessoal com a camisa da CBF, o pessoal que colocou pinto gigante numa manifestação, eu sei lá para quê, eles estão prontíssimos para criar eles a narrativa deles. Uma narrativa que eles querem que contamine o Brasil, que é falsa. Mas se eles conseguem criar o imaginário sem uma resposta, ela se torna verdadeira no imaginário das pessoas e ela pode se tornar real na nossa vida prática. A comunicação, gente, ela tem um papel importantíssimo, fundamental, especialmente nesse período que a gente está vivendo, da pós-verdade, onde a pessoa inventa a sua própria verdade, onde a gente está vivendo disputas de narrativa. A gente não pode ter medo de dizer que nós, que somos contra o Bolsonaro, somos maioria. E que a gente vai continuar em cima deles. E que a gente vai continuar sendo oposição. Não é fazer como se foi feito em 2018, que todo mundo achou que Bolsonaro, candidatura ridícula, quando ele já aparecia em segundo lugar nas intenções de voto. Não é isso que eu tô falando. Não é negligenciar, mas é ter uma narrativa forte e que dá conta da verdade, dos fatos. Eles são minoria. Então, o que é esse 7 de setembro? É uma excelente estratégia de marketing. A gente sempre conversa aqui. O Bolsonaro não governa. Ele é um péssimo presidente, pior presidente que a gente já teve. Mas aquilo no que ele é bom é em criar narrativas que o favoreçam. A fala do presidente Bolsonaro em Brasília de manhã foi um exemplo perfeito dessa tática de narrativa. Ele solta palavras de ordem, mas ele não atribui significado certo. Você nem sabe direito o que ele está falando, porque são palavras tão abertas que o significado fica ao gosto do freguês. Cada um dá um. E isso abre para ele a possibilidade de tergiversação quando ele é questionado. E aí, por que ele precisa tergiversar? Para tirar o dele da reta. O Jair é tão covarde que até as ameaças dele são do tipo, se eles não fizerem o que a gente quer, o que eu quero que eles façam, eu vou ter que fazer aquilo que eu não digo, mas que vocês sabem o que é, hein? Aquilo lá, sabe? Vou falar, hein? E nunca fala nada. Ele não vale nada, ele não tem papo reto. Gente, esse ponto aqui que ela traz eu acho super, super importante também, que é essa questão da comunicação do Bolsonaro, né? Que muitas vezes a gente coloca como... Olha lá como ele é burro. Olha lá como ele não fala nada com nada.
Fala, fala, fala e nunca diz nada? Muitas vezes é isso mesmo, fala, fala, fala e não diz nada. Muitas vezes não tem uma linha lógica de raciocínio, mas outras vezes, e nesse caso aqui do 7 de setembro ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe o que ele está dizendo, para quem ele está dizendo, no sentido de essas pessoas já estão alimentadas com a ideia do golpe, de que ele é o capitão, de que ele é o dono da nação, de que ele faz o que ele quiser e o que ele bem mandar, que o STF tem que ser fechado, que o Congresso tem que ser fechado e que tem que ser só um mito. Mas ao mesmo tempo ele sabe que ele está também falando com a maioria da população que não acha ele esse mito todo, que não quer ele como o chefe supremo da nação, que ele está falando com uma imprensa que vai cobrá-lo do que ele disser. Então ele fala sem dizer. Ou quando ele faz naquele momento que ele fala sobre a fraude nas eleições dele, uma eleição que ele ganhou, inclusive, o que não faz o menor sentido. Ele fala da fraude, mas ele fala, eu não tenho provas, e continua narrando um fato, do qual ele não tem provas. Aí ele volta a repetir, não tenho provas, mas continua narrando uma possível fraude, aí depois ainda diz que está mais próximo da verdade. Como que algo que você não tem provas está próximo da verdade? Se você não tem provas, essa coisa não está próxima da verdade, você nem deveria estar narrando ela. Mas ele sabe que tanto faz ele dizer se ele tem provas ou se ele não tem. O que ele quer é plantar a narrativa que ele criou na mente das pessoas. Mas aí as pessoas falarem, mas de onde você tirou isso, Bolsonaro? Ele vai dizer, eu já disse que eu não tenho provas. Não é só, ele é louco, ele é maluco, ele não sabe o que ele está fazendo, ele sabe. O galo. Deixa o like. E é a única coisa que o Bolsonaro tem feito desde que foi eleito, desde antes. Construindo e trabalhando narrativas. Governar o Brasil? Nada. Nada. Não é à toa que o Bolsonaro, desde que ele foi eleito, ou desde antes que ele faz lives, que você talvez não esteja assistindo, que eu não estou assistindo, mas que essa galera que foi pra rua com certeza está assistindo. Lives onde ele mente descaradamente, onde ele cria uma narrativa própria de uma realidade paralela. E é como a Gabriela diz, depois, quando o cerco aperta, ele fala, eu não falei nada disso, eles estão fazendo porque eles querem, os apoiadores dele. Eles estão fazendo porque eles querem. E a questão é, vamos ver até onde isso vai. Onde até essas pessoas vão. E onde até o próprio Bolsonaro e a corja vai. Então, meus amigos, eu peço encarecidamente, não trabalhemos mais pelo Bolsonaro. A gente surtou no acabou, porra! Surtou quando saíram os 3 chefes das forças, a gente surtou no desfile dos blindados e surtou antes do 7 de setembro. Quando a gente reage a algo, a gente também se manifesta politicamente. E esse nosso pavor deixa o Bolsonaro simbolicamente mais forte do que ele é. E, gente, o poder simbólico, ele não é qualquer coisa. O poder simbólico, ele é o poder que ajuda a gente a enxergar a realidade. A gente não enxerga a realidade só com o que se apresenta de forma concreta. A gente enxerga a realidade com os simbolismos que a gente faz na nossa cabeça do que é concreto. Então, se a gente trabalha pelo Bolsonaro, se a gente fica com medo de falar que nós somos a maioria, se a gente fica com medo de dizer que o Bolsonaro está enfraquecido e que a maioria da população acha esse governo ruim, se a gente surta a cada pequena frase, se a gente compartilha cada pequena coisa que esse homem faz, o que a gente está fazendo, no final das contas, no fim e ao cabo, é fortalecer o Bolsonaro, é fortalecer o bolsonarismo, é fortalecer todas as narrativas delirantes e antidemocráticas desse homem e dessa corja toda. Não é à toa que ele ameaça o tempo todo, ele faz isso porque funciona. Ele está usando a gente também. Se um pincher late para você, você não se assusta, entenderam? O Bolsonaro é fraco, ele não tem todo o poder que ele tenta projetar. Ele ladra porque ele não tem como morder. O que ele faz é grave? É gravíssimo. E é justamente porque é grave que a gente precisa combater com firmeza e com estratégia. Vou fixar minha última mensagem aqui.
Seja lá qual for o resultado desses atos, seja lá quais forem as fotos produzidas, a verdade é que nós, que somos oposição ao Bolsonaro, que não defendemos o discurso golpista, somos a maioria. E nós precisamos constantemente nos lembrar disso. Essa é a nossa mensagem. Não foi o próprio Bolsonaro que disse uma vez que as minorias tinham que se curvar às maiorias? Pois essa é a hora de lembrar que a minoria são eles. São eles, portanto, que vão ter que se curvar à democracia. Acho que o recado da Gabriela foi super bem dado, assim. Eu escolhi esse vídeo dela porque tá tratando dessa questão do 7 de setembro, que foi bem conturbada, né? A gente ficou ouvindo falando meses do... O 7 de setembro vai vir aí, no 7 de setembro isso, no 7 de setembro aquilo, vem pra rua e vamos fazer, vamos acontecer. O Sérgio Reis entrou nessa pataquada de ficar ele diretamente fazendo ameaças ao Supremo Tribunal Federal, enfim, todas essas questões até chegar ao fatídico dia 7 de setembro. E o que a gente viu foram aquelas partes, aquelas pessoas, enfim, que são a minoria. Acho que o que ela trouxe aqui tem muito a ver com as questões de comunicação, né? As quais eu estudei, as quais eu estudo bastante. Construção de narrativas, que é construção de imaginário. Construção de uma posição firme e com estratégia. Ela falou disso aqui, né? Estratégia. A gente precisa ter estratégia. Porque senão muitas vezes o que a gente está fazendo é isso, é trabalhar pelo Bolsonaro, pelo bolsonarismo, achando que a gente está trabalhando contra. Não concordo com todas as posições da Gabriela e nem preciso para dizer que o trabalho dela é muito legal, que eu aprendo bastante com os vídeos dela, que eles me fazem questionar bastante. Vão lá no canal da Gabriela também. Se vocês não conheciam o trabalho dela ou não sabiam do canal, vão lá, se inscrevam e vão lá dizer que vieram pelo Papo de Preta, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Foi um vídeo diferente, me digam o que vocês acharam. Achei que eram discussões pertinentes que a gente poderia fazer aqui no canal também, diante da realidade que a gente está vivendo, né? Tão complexa. Eu esqueci de falar, por favor, segue a gente nas redes. Todos os links estão aqui na descrição. E essa camiseta aqui belíssima é da nossa coleção com a Chico Rei, tá aqui embaixo também. Obrigada pelo carinho de vocês, estou esperando os comentários aqui. Estou querendo saber o que vocês acham de tudo isso, sobre todas as questões bolsonaristas e também sobre esse formato, tá? Vou estar aqui lendo todos os comentários. Um beijo enorme. Até a próxima. Tchau.